boa tarde a todos. Feliz ano novo, tá bem? Que nós possamos realmente, fazermos um ano novo. Como diria Carlos Drummond de Andrade no seu poema Receita de Ano Novo, não apenas um ano pintado de novo, mas um ano realmente novo, não é? Não é o ano que tem que ser novo, somos nós que precisamos nos renovar. Então a proposta do ano novo é exatamente um convite, não é? Para que todos nós possamos abrilhantar a nossa vida com boas atitudes. Os espíritos superiores dizem que a era nova, ela vai ser caracterizada exatamente pelas atitudes no bem daqueles que estiverem habitando o planeta no momento. Lamentavelmente, nós estamos degenerados em nossos valores morais, em nossos valores espirituais e sociais. Não significando dizer que essa onda de degeneração, ela não possa ser banida do nosso planeta. Eles também dizem que toda maldade, tudo de ruim que nós estamos experimentando agora, na atualidade, são legados da Idade Média, em que, lamentavelmente, havia tanto saber, tanta coisa boa já na Idade Média, tantas descobertas, não somente científicas, mas descobertas sociais, mas que pelos desmandos praticados pelos poderosos, por aqueles que tinham não somente o conhecimento intelectual, mas o poder nas mãos, de legar para as gerações futuras todo o malefício que essas atitudes horríveis puderam fazer. Na verdade, são os mesmos espíritos que pela reencarnação, pela misericórdia de Deus, voltam. Eles voltam para uma nova oportunidade, porque Deus, Ele tem um amor assim ilimitado pelos seus filhos. A misericórdia de Deus não tem limites. Então, quando a gente vê crianças chegando ao planeta, significa dizer que essa misericórdia é ilimitada. Porque se a humanidade estivesse perdida, se a humanidade não tivesse mais jeito, não viriam mais espíritos para cá. Ela iria envelhecendo, as pessoas iriam envelhecendo, iriam desencarnando, daqui a pouco o planeta estaria deserto. Ficaria um planeta apenas para a visitação de espíritos desencarnados. Então, se a população cresce a cada dia, somos mais de 8 bilhões e meio de pessoas encarnadas, significa dizer que a misericórdia de Deus não tem limites. E que por isso é graças a esse amor incondicional de Deus que nós estamos aqui. Então, se essa geração nova que vai fazer com que o planeta saia da condição de degenerado para um planeta de regeneração, significa dizer então que as nossas atitudes serão melhores, que nós não daremos mais guarida ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à pretensa sabedoria, à pretensa superioridade sobre os outros, uma vez que a verdadeira humildade consiste exatamente em não querer ser melhor e nem maior do que ninguém. Então, nossas atitudes serão generosas, seremos pessoas muito boas, seremos pessoas realmente protetoras umas das outras. E quando atingirmos um grau melhor de evolução, Deus vai nos dar a condição de sermos protetores de muita gente, como são os espíritos superiores, nossos anjos guardiões, benfeitores, que cuidam de um grande número de pessoas. A gente fica imaginando o trabalho colossal de Jesus, um espírito que já tem bilhões e bilhões de anos desde a sua criação e foi criado como todo mundo por Deus. Jesus não é um privilegiado, ele já não foi criado perfeito por Deus, ele também foi criado como todos nós fomos. Como dizem os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, na questão de número 115, quando Kardec perguntou para eles se Deus tinha criado os espíritos bons e maus, pensando lá na questão do paraíso, né? Porque no paraíso tinha os bonzinhos, que era Adão e Eva, e tinha o mauzinho, que era a serpente. E depois um anjo que resolveu se rebelar
e por isso foi banido do paraíso. Então, pela ideia criacionista da antiguidade, Deus criou espíritos bons e espíritos maus. E os espíritos responderam que não. Deus não nos criou nem bons, nem maus, simples e ignorantes. Então, todos nós somos iguaizinhos na essência. Por isso que o preconceito não leva a nada. Pessoas que se acham melhores do que outras não tem nada a ver. Porque Deus nos criou a todos iguaizinhos, simples e ignorantes. Agora nos deu vários talentos, várias aptidões e habilidades que nos tornam na vida sequente diferentes, mas não na essência, diferentes nas condições, nas atitudes, no comportamento, no pensamento, da forma como nós nos movimentamos no planeta. Então, na verdade, Jesus, eu fico pensando, meu Deus, como Jesus é poderoso. Porque veja, um espírito, tudo bem, ele tem muitos bilhões de anos na nossa frente. E cada dia que passa, ele vai ficando ainda mais evoluído do que cada um de nós aqui presentes. Então vejam, um espírito que recebe a missão de cuidar de tanta gente, como é o caso aqui do nosso planeta. O planeta tão pequenininho, imaginemos então a população de Vênus, né? A população de Júpiter, a população de outros planetas maiores do que o nosso, que estão por aí, pendurados no universo. Jesus cuida de 8 bilhões e meio de pessoas, e só de encarnados, mas ele também cuida dos desencarnados que têm vínculos. Imagine que cada um de nós aqui, a família que nós estamos inseridas biologicamente, alguém já desencarnou. Eu, na minha família, tenho a minha mãe que já desencarnou. Então, não só são 8 bilhões e meio de pessoas. Os espíritos dizem que lá do outro lado tem 3 vezes mais do que tem aqui. Então, Jesus cuida de muita gente, mais de 30 bilhões de pessoas. Tem que ser um espírito de alta envergadura moral, espiritual e intelectual para cuidar desse povo todo. E ele disse que nenhuma ovelha estaria desgarrada sem a preocupação do pastor, que é ele, não é? Usando essa nomenclatura carinhosa, porque à sua época, ser um pastor de ovelhas era uma atividade rentosa, era uma atividade que garantia o sustento daquele que era o senhor de uma família, se ele fosse pastor de ovelhas. Então, mas e o pastor tem a preocupação, se tem 100 ovelhas e uma se perde, deixa as 99 em segurança e vai atrás da que se perdeu. Então, espíritos da envergadura de Jesus são maravilhosos, incríveis. E claro, ele precisa da ajuda de cada um, para que esse trabalho ele possa não apenas ser um trabalho dificultoso, complexo, mas que seja um trabalho prazeroso. Então, quando nós nos predispomos a sermos cristãos de verdade, não somente cristãos de hora marcada, cristãos de gabinetes, aqueles que só fazem alguma coisa boa quando estão envolvidos em alguma atividade, mas quando nós somos cristãos todos os minutos do dia que Deus nos dá. E a indulgência, ela é um apetrecho. Na verdade, os espíritos tratam a indulgência como um sentimento. É um sentimento de santa caridade, segundo um dos espíritos que aqui discorre em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata dos bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, quando nós somos misericordiosos, nós somos indulgentes, não apenas benevolentes. Porque muitas vezes a gente só é benevolente. E a beneficência é a que é mais utilizada pela benevolência. Ah, eu adoro dar cestas básicas para as pessoas pobres. Eu adoro dar brinquedos para as crianças pobres. Eu gosto de visitar idosos em lares onde eles estão lá desprezados, muitos deles pela sua própria família. Eu gosto de ir visitar crianças que estão abandonadas. Então, muitas vezes, nós somos mais benemerentes, beneficentes do que indulgentes. Porque a indulgência implica em não ver os defeitos dos outros. E aí é que está ainda a nossa maior dificuldade. Não julgar. É o que Jesus chama de trave no olho.
Porque o olho, segundo Jesus, é a candeia da alma. Então, os nossos olhos físicos, na verdade, eles são os nossos instrumentos para que nós possamos enxergar o mundo material. E todos nós, segundo os médicos, nascemos quando encarnados, quando reencarnamos, nós renascemos daltônicos. Não sabemos distinguir as cores. Vejam só, já é uma oportunidade de não haver preconceito, não é? É a gente começar a se acostumar com as diferenças. Hoje, na modernidade, se fala muito nisso, não é? Respeito às diferenças. É porque a intolerância, ela vem sendo o nosso calcanhar de Aquiles durante todos esses anos, não é? Vocês sabem do mito de Aquiles, não é? Vocês conhecem, não é? Que a mãe do Aquiles queria que o Aquiles fosse um super-herói. Como toda mãe quer para que seus filhos, né? Toda mãe deseja que seu filho seja alguém de sucesso na vida, que ele consiga ser realizado em tudo que faça e seja muito feliz. Isso é o pensamento de toda mãe que ama verdadeiramente seus filhos. E a mãe do Aquiles, quando ela soube que se ela besuntasse o corpo dele com uma substância que ela pudesse dar a ele invulnerabilidade, daí ele não seria assassinado, seria imortal, ela não mediu esforços. Ela foi lá, pegou ele pelo calcanhar para poder mergulhá-lo, né? Mergulhá-lo naquela substância que daria ao corpo de Aquiles toda a invulnerabilidade, todo o poder para ele ficar livre de toda e qualquer ameaça. Só que alguém descobriu que quando ela segurou no calcanhar, aquela parte ali não ficou besuntada do produto que deveria dar a ele toda uma proteção. Daí alguém atirou uma flecha envenenada exatamente no calcanhar de Aquiles. Claro que é um mito, não é? Aquiles não existe, mas serve para que nós possamos pensar que cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles. Mesmo que tenhamos muita intelectualidade, formação acadêmica, que sejamos muito sábios nas coisas que fazemos, mas se nós estamos ainda no planeta como a Terra, significa dizer que temos calcanhar de Aquiles ainda para resolver. Então, não adianta eu querer ser melhor do que ninguém, se eu também tenho fraquezas. Eu sou deficiente também física, eu não vejo bem sem óculos, não é? Então, sou deficiente, então não posso julgar quem seja deficiente. Ainda mais nós que somos espíritas, porque há uma tendência, muitas vezes, para nós que somos espíritas, quando vemos uma pessoa envolvida numa situação muito difícil, quer seja de qualquer natureza, não somente da natureza física, a gente fica imaginando o que é que essa criatura fez na outra encarnação, né? Para ela estar passando por essas coisas nesta encarnação. Isso é julgamento. Na verdade, o Espiritismo, ao nos dizer que nós somos imortais, que nós já temos, todos nós não temos somente um passado desta existência, todos nós aqui somos herdeiros do que nós já fizemos, do que nós já pensamos, do que nós já praticamos em outras encarnações. Então isso já me dá a certeza, como espírita, que eu não tenho direitos nenhum de julgar ninguém. Porque quando a gente julga, corre no erro de a gente ter praticado aquele mesmo erro que nesse momento a gente está julgando alguém. Como é que eu sei que eu já fui assim também? Preconceituosa, intolerante, egoísta, orgulhosa, vaidosa em outras encarnações. Então não posso julgar quem é vaidoso, quem é orgulhoso, quem é egoísta, quem é ambicioso, ganancioso, corrupto. Sei lá se eu não já fiz algum tipo de corrupção também em outra encarnação. Então, somente julgar não nos leva à santidade. Os espíritos, eles dizem que o indulgente, ele não vê os defeitos dos outros. Quando Kardec perguntou aos espíritos superiores qual era a forma como Jesus via a caridade, eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão
das ofensas, nós espíritas apelidamos essa questão de O Livro dos Espíritos de o BIP de Jesus. O B é de benevolência, o I de indulgência e o P de perdão. Então, cada vez que a gente vai tentar ser indulgente, ou, aliás, não ser indulgente, ou não ser benevolente, ou não perdoar, lembremos do BIP de Jesus. Acionemos o BIP de Jesus. No meu lugar, o que faria Jesus nessa situação? Será que ele agiria da forma como eu ajo? Ou ele me deixou nas quase 50 parábolas que ele disse lá na sua época, nessas quase 50 parábolas, em N número de sermões e de exemplos? Será que Jesus não deixou aí nenhum sintoma, nenhum sinal de como eu devo atuar quando eu estou envolvido em alguma situação que me leva à reflexão? Então, os espíritos, eles nos falam aqui que o indulgente não vê os defeitos dos outros. Se vê, finge que não vê. Interessante, né? Oi. Pode. Isso. Isso. Na verdade, a gente não pode ficar esperando que os outros nos ensinem alguma coisa. Isso. Isso mesmo. Nós espíritas, isso que ela está dizendo é muito sério. Nós espíritas aprendemos com a nossa doutrina que nada que nos acontece é castigo ou é alguma coisa que possa nos tornar, por isso, infelizes. Tudo o que se nos acontece são, na verdade, oportunidades de aprendizado. Estamos aqui para aprender, já que somos espíritos falidos, porque senão não estaríamos aqui, estaríamos em patamares mais evoluídos. Então, se estamos aqui, é para aprendermos uns com os outros, mas não esperando dos outros a solução. Porque quando a gente espera dos outros a solução, podemos nos decepcionar. Então, na melhor das hipóteses, melhor recorrer ao espírito que os espíritos superiores disseram que é o guia e é o modelo da humanidade. Então, estamos aqui para seguirmos os exemplos e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Até porque nós escolhemos ser cristãos, poderíamos ser ateus, poderíamos ser agnósticos, poderíamos ser indiferentes à religião, ao processo religioso. Se nós estamos envolvidos no processo religioso e que nós escolhemos o cristianismo como modelo e filosofia de vida, devemos, pelo menos, imitar aquele que deixou conosco os seus ensinamentos. João Evangelista, que é um dos espíritos da codificação, no capítulo 8, que trata sobre bem-aventurados os que têm puro coração, ele fala que tem chegado e chegou o tempo em que os ensinamentos de Jesus nos serão revelados da forma mais genuína. Significando dizer que Jesus realmente foi ignorado, mal interpretado, esquecido durante todos esses milênios que a humanidade tem se envolvido, desde que ele chegou aqui até os nossos dias. Então, o Espírito João Evangelista, ele diz que nós ensinaremos a vocês, olha só que coisa interessante, nós ensinaremos a vocês o verdadeiro sentido das parábolas. Porque Jesus já deixou para nós, meus irmãos, todo o roteiro de como solucionarmos nossas deficiências morais e espirituais. O que acontece é que ou a gente não entende direito o que Jesus quis nos ensinar, ou a gente finge que não entende. Daí o Espiritismo ser a doutrina que melhor e mais se preocupa com essa questão. Daí a necessidade de que a indulgência,
Porque, na verdade, quantos de nós aqui, espíritas, nós que estamos aqui nesse salão, somos julgados até pelos nossos familiares, pelas coisas que nós fazemos, porque às vezes por uma coisa, uma bobagem que a gente está conversando na família, você não é espírita? Como é que você pensa desse jeito? Somos julgados, somos vitrines o tempo inteiro. Nós que somos espíritas, que pregamos a caridade, que pregamos a benevolência, a indulgência e o perdão, somos as vitrines mais visitadas por aqueles que ficam tentando nos pegar pelo pé para nos puxar o tapete. Então, os espíritos dizem que nós devemos evitar falar sobre os erros alheios, esconder se for necessário. Veja o que a irmã Rosália, lá no outro capítulo, ela diz assim: às vezes nós precisamos ser surdos e mudos. E aqui os espíritos dizem, é preciso também fingir que não percebe os erros quando as pessoas os praticam. Defender o outro da maledicência. Até porque é aquela questão que a gente já viu. Como eu posso julgar alguém se eu não tenho certeza que eu também já fiz esse julgamento aliás, que eu pratiquei esse mesmo erro que eu agora julgo numa outra ocasião? Então, diante da maledicência, os espíritos nos aconselham a dar ênfase às virtudes do outro. Então, quando a gente se concentra em falar bem do outro, em neutralizar o efeito de uma maledicência de uma beneficência, ou seja, de uma palavra melhor, de uma qualidade que aquela pessoa tem, os espíritos dizem que dessa forma nós evitamos os conflitos, nós evitamos as consequências maléficas que o rigor muitas vezes nos impõe. Então, ao invés da censura, os espíritos nos ajudam dizendo que é melhor que nós aconselhemos. Agora, não é aquela coisa de a gente querer ser melhor porque dá conselhos, né? Existe um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, se vendia. Na verdade, não é a gente impor ao outro uma falsa modéstia, um falso comportamento moral. Mas é de, mesmo que a pessoa não perceba, que nós possamos, ao invés de censurá-la, orientá-la a fazer diferente, a fazer melhor. E para que nós não tenhamos, aliás, para que nós possamos ter a força moral, porque uma pessoa, ela só muda quando ela quer. Ninguém obriga ninguém a mudar. Todos nós somos testemunhas que muitas pessoas que passaram por Jesus, nem todas se modificaram. Algumas se modificaram radicalmente, mas nem todas conseguiram se modificar. Então, ninguém é obrigado. Existe a questão da liberdade, do livre-arbítrio de querer mudar. Quando uma pessoa vinha para Jesus querendo se curar, ele perguntava: queres ficar curado? Da mesma forma é qualquer coisa na vida. Queres se transformar? Queres receber um conselho? Nós não podemos imputar a quem quer que seja, pela prerrogativa da religião ou de qualquer outra situação em que nós estejamos envolvidos, queiramos impor a nossa vontade a quem quer que for. Então, para que nós possamos pelo menos ter ascendência moral sobre qualquer pessoa, é imprescindível que nós tenhamos a certeza de que nós não praticamos aquele mal que aquela pessoa naquele momento está praticando e a gente está julgando, não é? Essa história de dizer faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não tem nada a ver. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não tem nada a ver. Na verdade, nós precisamos ter ascendência moral sobre a pessoa a quem nós estamos ali na tentativa de ajudar de alguma maneira. Então, somente Deus, que conhece-nos a fundo, que é o nosso Criador, é o que pode julgar qualquer um de nós. E às vezes, aquilo que nós censuramos nos outros, Deus já perdoou daquela pessoa e a gente se acha, achando que a nossa censura vai ajudar aquela pessoa a se modificar ou a se tornar uma pessoa melhor, graças à nossa opinião, graças ao que nós estamos dizendo sobre ela.
Na verdade, Deus, meus irmãos, Ele se aproveita de qualquer coisa que a gente faça no bem. Às vezes, só dar uma informação, para Deus já é um bem, né? Ah, você sabe onde fica a rua tal? Você pode me indicar aqui um local assim, o assado? Você pode me levar em tal localidade? Qualquer coisa. Quando você levanta para dar o seu lugar para alguém, quando você faz qualquer tipo de movimentação no bem, que para nós parecem atos simples, meramente urbanos, da sociedade, convenções sociais, para Deus pode ser muita coisa. E isso pode me servir, inclusive, na espiritualidade, para que eu não fique penando durante tanto tempo na erraticidade, sem saber nem que morri. Estou lá do outro lado, perturbada, depressiva, sem saber o que realmente me aconteceu. Alguma coisa boa que eu fiz vai servir para o meu perdão junto a Deus e a minha consciência. Então, na verdade, somente Deus, por nos conhecer intimamente, é que pode... Oi? Claro, nós estamos aqui para isso. Isso. Nos preocuparmos mais com a nossa vida do que com a vida. Mas fazer o bem, mesmo que seja por convenção, já é alguma coisa. O ruim é não fazer nada, a ficar estático, ficar parado, ficar, digamos assim, ocioso. Porque o bem que não se faz é um mal. Não fazer o bem, aliás, não fazer o mal, mas não fazer o bem, não significa dizer que a pessoa esteja imune de qualquer que seja a consequência da sua atitude. Então, fazer o bem, mesmo que seja materialmente falando. Eu conheço pessoas que nem vão à federação, elas mandam os seus donativos por outras pessoas. Poderia ser elas, pessoalmente, até para ver como é que o trabalho é feito, para ver que aquela sua doação, ela está sendo bem destinada. Porque às vezes a gente manda dinheiro para determinadas coisas. Como é que a gente sabe se aquele nosso dinheiro que a gente ganha com tanto sacrifício, né, batalha o mês todinho para ganhar, aquela reservazinha, que a gente pode chamar até do óbolo da viúva, né, que a gente manda para alguém, será que as pessoas estão bem utilizando aquele dinheiro? É um dever nosso, é uma obrigação nossa procurar saber, até porque esse dinheiro pode estar sendo usado para fins ilícitos. Então você não vai estar colaborando com a ilegalidade. É bom saber se as minhas doações estão chegando às pessoas que eu estou mandando. Mas tem pessoas que fazem isso somente por terceiros. Elas terceirizam a outras pessoas, não é? O bem que elas podem fazer pessoalmente. Mas o fato de ela já se preocupar com alguém já é um bom sintoma. Já significa dizer que em algum momento do seu dia ela se preocupou com alguém que esteja passando por algum tipo de necessidade. Então, na verdade, todo o bem que nós possamos fazer, mesmo que aparentemente pareça apenas uma mera convenção social, mas para Deus pode significar muita coisa na hora de uma necessidade para nós. Então, com a mesma natureza, com a mesma intensidade que nós julgamos, nós seremos também julgados. Sustentar os fortes nas suas boas ações é uma forma também de indulgência. As pessoas que já têm uma fortaleza espiritual, então a gente incentivar essas pessoas, não é, a serem boas, a continuarem fazendo bem, também nós devemos fazer. Da mesma forma que nós devemos também amparar os frágeis, os fracos, que por alguma razão ainda estão muito, digamos assim, lentos naquela sua movimentação para o bem, para que eles possam, aqueles que estão passando por dificuldades, por algum tipo de situação, eles possam enxergar o amor de Deus. Muitas vezes, quando estamos envolvidos em situações difíceis, esquecemos da existência de Deus. Nossa fé vai lá para o pé. Ficamos deprimidos diante daquela dificuldade. Parece até que a gente nunca vai sair daquela situação. Parece que aquele mal nunca vai terminar. É porque a nossa fé em Deus enfraqueceu. O verdadeiro cristão, ele não pode esquecer em momento nenhum da existência de Deus, da sua misericórdia, e que se nós estamos passando por alguma dificuldade, significa um sinal divino
de que alguma coisa nós precisamos mudar. Os Espíritos dizem que, mesmo aquele coração corrompido, alguma coisa existe de boa dentro dele. Mesmo que aparentemente pareça para nós que a pessoa é cruel, ela é tirânica, despótica, mas o coração dela, porque Deus colocou em cada um de nós o germe da bondade. Porque Deus é amor, meus irmãos. Não tem como imaginar Deus colocando ódio, revolta no coração de ninguém. Pelo contrário, colocou o amor, só que bem escondidinho lá dentro, para que nós aprendamos por nós mesmos a desenvolver nossas potencialidades. Imaginemos se não existisse o livre-arbítrio. Como seria, né? Como seríamos se não tivéssemos liberdade? Eu detesto quando alguém vem querer me manipular. Não sei se vocês também se sentem assim. Há pessoas que são manipuladoras. Elas chegam junto de você querendo que você faça tudo o que elas querem. Então, na verdade, não podemos deixar que ninguém nos manipule. Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Tem, às vezes, nessas entrevistas com jovens problemáticos, né? E quando o psicólogo pergunta, por que você entrou no mundo das drogas? Ah, por causa do meu pai. Ah, eu sou prostituta por causa da minha mãe. Ah, eu sou isso, eu roubo porque fui abandonado pelos meus pais. E onde está o seu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio só está para fazer coisas ruins? Por que não fazer coisas boas também? Por que não provar para as pessoas que você acredita que lhe fizeram mal, que você é maior do que elas, fazendo as coisas direito? Por que a gente só tem que fazer coisas ruins para justificar as nossas próprias fraquezas? Onde está o seu livre-arbítrio? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também nos deu responsabilidades para que nós possamos também assumir todas as oriundas das nossas atitudes. Eu sou livre, eu escolho tudo o que eu quero para a minha vida, eu faço o que eu quiser dela, mas também eu tenho que saber que tudo que acontecer vai ser da minha responsabilidade, e não da responsabilidade de Deus. É porque Deus quer e consente, porque tem gente que a gente pergunta, como é que você vai? Ah, eu estou como Deus quer e consente, a vida dela está horrível. E ela diz, eu estou como Deus quer e consente. Será que Deus está consentindo que você fique nessa vida horrível? Ou é você e a sua liberdade de ação que lhe permite? A gente vê pessoas na rua, não é? Sujas, coitadas, morando nas marquises das calçadas. Aparentemente, parece que aquela pessoa foi abandonada pela sua família. Não, ela se auto-abandonou. Nós vemos pessoas que são de sucesso e saíram de situações gravíssimas, pessoas que superaram todas as suas dificuldades, livre-arbítrio. Então nós não podemos julgar ninguém, nem impor a quem quer que for as nossas opiniões ou as nossas vontades. O Pai Nosso, que foi orado pela nossa irmã aqui no começo, ela é uma oração que Jesus deixou como um guia para a gente, quando pensar em Deus, a gente pensar nessa magnitude divina, que Deus perdoa aqueles que agem mal. Mas o Pai Nosso, ele não é somente uma bela oração. Nós devemos pensar nas lições que o Pai Nosso nos chama a atenção para a gente fazer. Porque se Deus ele se contentasse somente com as nossas faltas e ele nos perdoasse, ele também não recompensaria aqueles que fizessem o bem. Ou seja, Deus só me perdoaria pelas besteiras que eu fiz, ficaria por isso mesmo. Mas e as recompensas daqueles que fazem o bem? Deus não recompensaria? Porque se ele esquecesse as faltas, ele estaria anulando o livre-arbítrio. Ele estaria dominando, ele estaria assumindo as responsabilidades do mal que nós praticamos. Então, quando Deus nos perdoa, ele nos perdoa porque ele sabe que nós temos condição de assumir as nossas responsabilidades e nos recompensa com todo o bem que nós podemos fazer. Então, a recompensa, ela não pode ser um prêmio para o mal que uma pessoa faz, mas também ela deve ser o prêmio para
todo e qualquer aquele que tem uma atitude no bem. Porque quando a gente quando nós nos tornamos recalcitrantes no mesmo erro, e há espíritos que durante várias e várias reencarnações, ele vem praticando o mesmo erro. Eu li um livro chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Um espírito que durante 1500 anos, ele foi renitente no mesmo erro. Ele sempre que tinha o poder na mão, ele abusava do poder que ele tinha. Eu me lembro de Dona Ivone, do Amaral Pereira, que conta em várias obras, vários romances mediúnicos, que ela foi suicida em várias reencarnações. Então, na verdade, Deus deu para ela várias e várias oportunidades de ela não mais se suicidar. Até que, finalmente, na última encarnação, ela parou com isso. Então, vejam, Deus não recompensa esquecendo o mal que nós fizemos, mas Ele permite que nós mesmos reparemos o mal que fazemos a nós mesmos, com as reencarnações, porque às vezes o tempo que a gente tem, meus irmãos, numa encarnação é muito pouco. Eu estava lendo sobre a ciência da longevidade, e as coisas vão mudar muito, não é? Com a medicina preventiva, com a nanotecnologia. Imaginemos que no futuro nós mesmos faremos exames de saúde em nós próprios a partir das nossas córneas, da nossa íris. Hoje os médicos já pedem que os bebezinhos, além do teste do pezinho, também façam o teste do olhinho, né? Do fundo do olho. Porque os nossos olhos refletem algum tipo de anomalia do nosso corpo físico. Além de ser a candeia da alma, como bem disse Jesus, os nossos olhos físicos também são a candeia da saúde. Mas a ciência da longevidade diz que um bebê que nasceu hoje, a Liz, né, que é a netinha do Miranda, né, que está aí, a coisa mais linda do mundo, a Liz, que nasceu agora, ela tem uma possibilidade de viver mais tempo na Terra do que os bebês que nasceram antes dela. Então vejam, com essa ciência que vai, por exemplo, matar o câncer em 1 minuto, porque hoje toda a medicina é voltada para combater a doença, mesmo que para isso a medicação que a gente tome, ela invada outros órgãos e danifica esses órgãos. Eu tomo um remédio para o coração e ataca os meus rins. Eu tomo um remédio para isso, ataca o meu fígado, porque as medicações são processadas ou no baço, ou no fígado, ou nos rins. Então, eu tomo um remédio para uma coisa que prejudica a outra. Então, meu corpo físico fica vulnerável a outras problemáticas. Então, a medicina do futuro, ela só ataca aonde há o mal. Então, todo o restante do corpo fica preservado da invasão daquele medicamento. Uma célula cancerosa, ela é destruída em 30 milhões de voltas que essa nanomáquina que é injetada lá, destrói essa célula de forma que com 10 minutos depois eu já posso sair do hospital livre do câncer que eu estava acometida. Então, com isso, nós poderemos viver mais de 150 anos saudáveis e lúcidos. Então, teremos muito mais tempo no mundo de regeneração para cuidarmos das problemáticas espirituais, porque a própria tecnologia nos ajuda nisso. Quanto tempo a gente economiza graças à tecnologia? A geladeira, a máquina de lavar roupas, o freezer, tantas coisas boas, o automóvel que economiza tempo para a gente chegar em determinado... O avião, e futuramente, e ainda mais o trem-bala para os países onde já tem essa tecnologia, e tudo vai melhorar. A própria situação de respiração, quantas doenças nós adquirimos por causa da poluição, alergia, intolerância a isso, aquilo, tudo isso vai mudar com os carros elétricos, com tudo de bom que o homem, pela inteligência que Deus lhe concede, ele vai conseguir resolver muitas problemáticas da vida física, e com isso o espírito ganha muito mais tempo para pensar em si próprio, do ponto de vista de ser um ser imortal, de ser um espírito e não somente uma pessoa de carne e osso.
Porque na materialidade que nós vivemos hoje, a impressão que se dá é que a gente só é isso mesmo. Morreu, pronto, a vida não tem mais sentido porque eu estou doente, porque posso morrer daqui para lá, porque peguei um câncer, porque estou diabética, porque estou cardíaco. E a vida perdeu sentido. E a sua imortalidade, aonde fica? É por isso que a doutrina espírita é tão preciosa. Porque ela não nos faz apenas pensarmos como pessoas humanas, carne, osso, sangue, plasma. Ela nos faz pensar como espíritos imortais que somos. Das oportunidades que eu ainda terei, porque a vida continua para quem ficar e a vida vai continuar para mim que vou embora para o mundo espiritual também. Então é nessa perspectiva de novas expectativas que o Espiritismo, não é, vem tentando ao longo desses 160 anos trazer para nós essas realidades do Espírito. Eu achei interessante que eu fui fazer uma pesquisa me pediram para falar sobre religiões, né? E aí eu fui na internet, lá no Google, e coloquei lá, religiões da Terra. Aí vieram vários apontadores. Aí um deles tinha assim, as 10 maiores religiões. Aí eu fui nesse apontador e eu fiquei pasma, porque o Espiritismo veio no meio. Eu digo, poxa, tinha lá o Shintoísmo, o Brahmanismo, o Catolicismo, o Protestantismo, e estava lá o Espiritismo. Eu digo, meu Deus, essas religiões são antiquíssimas, né? Do Espiritismo, a mais nova é a Reforma Protestante, que só tem 500 anos, mas as demais têm mais de 1000. E o Espiritismo, que só tem 160, está lá, figurando entre as 10 maiores religiões do planeta. Jesus não brinca em serviço. Quanto tempo de alienação religiosa nós já vivemos ao longo das nossas reencarnações. Imaginemos que uma doutrina só com 160 anos já conseguiu arregimentar um grande número de adeptos, sendo a 9ª maior religião do planeta, junto dessas outras antiquíssimas, significando dizer que nós estamos em meios ao Consolador prometido de Jesus, que ele não fez uma promessa vã, não falou palavras ao vento. Ele falou com muita propriedade, sabendo que essa ciência, essa filosofia e essa doutrina, porque ele conhece muito bem os homens só acreditam no que veem, os homens só acreditam no que podem pegar, nós somos muito visuais, nós somos muito de pegar, de apalpar. Então ele mandou como ciência também, mandou como filosofia também, para atender às expectativas meramente humanas, mas ele também transcende essa doutrina para o seu lado transcendental religioso. Então, meus irmãos, estamos em meio a grandes transformações. Não poderemos ser apenas cristãos da boca para fora. Teremos que ser verdadeiramente cristãos. Então, os Espíritos dizem, se nós somos tão clarividentes em vermos os erros dos outros e tão cegos ainda para vermos os nossos, né? Na verdade, essa lição da indulgência, ela é uma grande lição de amor ao próximo. Porque quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento da lei, ele provou que sabia da Torá. Porque muitas daquelas pessoas achavam que Jesus era um jovem de cabeça voada. Os irmãos de Jesus, os próprios irmãos de Jesus, não acreditavam nele. Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré. A gente fala, santo de casa não faz milagre, é por causa disso. Porque Jesus não fez nenhum milagre, porque ninguém acreditava nele. Ele não ia perder tempo com essas pessoas incrédulas. Ele iria para os corações que já estariam prontos para receber as suas lições. Nenhum irmão de Jesus se tornou discípulo, nem foi apóstolo de Jesus. Significando dizer que eles achavam Jesus um lunático. Quiseram até prendê-lo, foram prendê-lo numa determinada ocasião em que ele estava pregando. Então, na verdade, nosso Senhor Jesus, ele respondeu para aquelas pessoas, para o doutor da lei, né? Que ele já tinha falado para os saduceus que tinham tentado pegá-lo assim no pulo, não conseguiram. Aí um doutor da lei foi lá e perguntou, qual é o maior mandamento da lei? Aí ele foi lá na sua memória e pegou lá em Deuteronômio e disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E tem outro mandamento subsequente tão importante quanto esse, Levítico,
e ao próximo como a si mesmo. Então, para nós que estamos envolvidos, né? Eu achei um poema, na verdade uma mensagem que está no livro Assim Vencerás. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E que Emmanuel nos dá a definição do que seja o próximo, que é essa pessoa que nós devemos ser indulgentes para com ela, né? Então, ele diz assim, Emmanuel: o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Então, aonde começam os corações mais próximos? Dentro de casa, na nossa família. Ninguém está na família errada, ninguém é estranho no ninho, está todo mundo no lugar certinho que tem para viver. Aquelas pessoas que estão ali dentro de casa são as mais importantes do mundo para nós. O próximo no lar é a esposa, é o esposo, os pais, os filhos, os parentes, e ele ainda inclui os hóspedes, porque tem os contraparentes, cunhados, né? Irmão da cunhada e assim por diante. No templo de trabalho, ou seja, lá na empresa, onde a gente ganha o nosso pão de cada dia, é o chefe, é o subordinado, é o cooperador, são os fornecedores, são os parceiros e também o companheiro. Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Acontece comigo, às vezes eu estou numa clínica esperando o médico me atender, aí senta alguém aqui, aí começa a puxar conversa. Daqui a pouco a pessoa está contando a vida dela todinha para mim. Interessante isso, né? Como a gente tem necessidade de falar. Às vezes a gente é muito solitário, não tem com quem compartilhar nossas problemáticas. Então a primeira pessoa que me aparecer, ou então aquela pessoa que diz: olha, eu posso falar contigo um minutinho? É rápido, aí passa uma hora conversando com você. Esse é o próximo que Emmanuel nos diz, né? Na esfera social é a criança, é o doente, é o desesperado, é o triste. São as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano é o adversário. Jesus pediu que nós nos reconciliássemos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Então, o inimigo declarado, ou o inimigo oculto, ou ainda o associado das ideias que nos surgem por instrutores, também se configuram no nosso próximo. Em toda parte, diz Emmanuel, encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia aos outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Imagine que o Bial chama o pessoal do Big Brother de heróis, né? Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem faz, na fase evolutiva em que se encontra, uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Então, meus irmãos, os espíritos são muito claros com relação a todos nós. Eles dizem que nós temos muitos ainda maus pendores. Eles não nos alisam não, né? Eles nos chamam para a nossa realidade. Não ficam massageando o nosso ego, absolutamente. Nem, digamos assim, acreditam a nós o nosso desfile egoístico. Na verdade, eles nos ajudam com suas mensagens. Imagine que Jesus, ele sugeriu uma parábola chamada de Lázaro e do homem rico, né? Ou Rico e Lázaro. Tem até uma novela que está passando sobre isso. É porque havia um homem que era muito rico, mas tinha na porta dele um mendigo que se chamava Lázaro. Não é o Lázaro, amigo de Jesus. Aqui é uma parábola, é uma história que Jesus criou.
E esse homem rico, todos os dias ele saía da sua casa, da sua carruagem luxuosa, vestido de púrpura, demonstrando uma grande saúde pela boa comida, também pelas mordomias pelas quais o seu dinheiro e a sua riqueza lhe proporcionavam. Mas esse homem era indiferente aos problemas e às tristezas alheias. E aquele moço que ficava todos os dias ali na porta da casa dele, recebendo os restos de comida que ele comia, do que ele não queria mais, e às vezes até tinha que dividir esse resto de comida com os cães que vinham também comer com ele, morreu. Mas o rico também, porque a morte, ela é solidária com todo mundo, né? A morte é para todas as pessoas e não somente para aquelas que podem, mesmo com a ciência da longevidade, viver muito tempo. Porque mesmo que a gente viva 150 anos, mas a gente vai morrer um dia. Nosso corpo não aguenta, porque ele também tem prazo de validade, não é? Então chegam essas duas criaturas na espiritualidade. Só que quando o rico acordou, ele tomou um baita de um susto, porque ele não estava no seu palacete. Ele não estava envolvido nas mordomias pelas quais ele se acostumou durante tanto tempo. Ele estava com sede, todo sujo, com muita fome, num lugar muito feio. Só que quando ele começou a tatear por ali, ele enxergou do outro lado, como se fosse uma espécie de abismo que houvesse entre esses dois lugares. Ele viu Lázaro, aquele moço que ficava na porta dele. Só que a diferença é que onde Lázaro estava, era claro, era bonito. E Lázaro aparentava estar muito bem, limpo, saudável. Aliás, a sua vestimenta era tão branca que até ofuscava um pouco aos olhos. Não era a vestimenta física, era a vestimenta da alma. Porque essa roupa aqui apenas encobre o nosso corpo físico. Mas o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, é que encobre a nossa alma, a nossa verdadeira essência. E Lázaro estava da cor do bem. Mas a surpresa maior para aquele homem, que fora muito poderoso, muito rico, é que Lázaro estava de lado de Abraão. Abraão é o patriarca mais querido do povo hebreu. E aí, quando ele viu que a sua situação era completamente diferente da situação de Lázaro, ele disse assim: eu quero ir para aí. Abraão disse: no momento você não pode sair daí. Aí então peça a Lázaro para trazer para aqui um pouco de água para mim. Eu estou com sede. Abraão disse: Lázaro não pode sair daqui para ir. Aí o rico viu que não tinha mais argumentos, aí lembrou-se: então, Senhor, permita que eu vá até os meus irmãos para dizer para eles que se cuidem, que mudem as suas atitudes, para que quando eles vierem para cá não fiquem na situação que eu estou. Aí veio o ensinamento de Jesus: você e os seus irmãos tinham Moisés, a lei e os profetas. Não acompanharam porque não quiseram. Aí agora eu deixo a carapuça cair na minha cabeça, né? Porque esse é o propósito da parábola de Jesus, viu? Todas as parábolas de Jesus têm o propósito de nós trazermos o ensinamento para nós, não para os outros. Porque quando a gente leva o ensinamento para os outros, estamos não sendo indulgentes. Às vezes a gente assiste uma palestra: como eu queria que fulano estivesse aqui para escutar isso. Isso é arrogância. Então, na verdade, todo o ensinamento tem que ser tirado para cada um. Aí eu fico pensando: meu Deus do céu, quando eu chegar do outro lado, como é que vai ser, né? Será que vão me perguntar a mesma coisa? No caso, não é ninguém que vai estar lá, apostos, nenhum tribunal me esperando para fazer o julgamento das minhas atitudes, absolutamente. Nós já trazemos conosco, mesmo na vida física, o nosso tribunal particular. Chama-se consciência. Então, quando eu chegar do outro lado, a minha consciência vai dizer: Edna, minha filha, você tinha codificação, você tinha o espiritismo, você tinha as suas bases católicas, porque antes de ser espírita eu era católica. Você fez o catecismo, você fez primeira comunhão, você seguiu todos os rituais da sua religião original. Você não aprendeu, minha filha, a ser indulgente, paciente, a ser uma pessoa mais condescendente com as faltas alheias.
Então, esse é o tipo de reflexão que a gente tem que tirar dos ensinamentos sobre a indulgência. Será que eu estou sendo realmente indulgente comigo mesma? Porque às vezes nós não somos nem conosco próprios, imagine com os outros. Então, o grande ensinamento é esse, meus irmãos, é de a gente tirar as lições para nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo? De tudo aquilo que a gente já aprendeu, de tudo aquilo que a gente já sabe sobre ser indulgente, paciente, sobre ser misericordioso, porque essa é a proposta do capítulo, não é? É de nós sermos bem-aventurados pela misericórdia, que nós possamos ter uns com os outros, e não apenas com aqueles que estão circunscritos ao nosso clã, né? Se eu for boa para dentro de casa, então não tem problema, né? Se eu não for para os outros. Mas a grande reflexão é essa mesmo, é de nós podermos sermos fraternais, de nós podermos ser solidários uns com os outros, nos nossos pensamentos, nos nossos julgamentos, não é? Não julgueis para não seres julgados. Antes de ver o cisco do olho do seu irmão, retire a trave que tem no seu olho. Essa é a grande proposta de nosso Senhor Jesus na lição dessa tarde, né? Então, que nós possamos ter um excelente 2018 com essas propostas renovadas para os próximos 360, aliás, agora não mais, né? Agora 340 e poucos dias que nos tem aí à frente, para que nós possamos ser verdadeiramente felizes. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.